É realmente um grande prazer estarmos aí fazendo parte dessa semana, né? A Semana da Enfermagem, convidado por essa grande amiga, né? A Ana Lanza. Realmente foi um privilégio a gente ser convidado por ela. Então já começo agradecendo, deixando meus agradecimentos em nome dela. E os parabéns a vocês todos da organização. Eu deixo aqui em nome do Matheus, que foi quem teve a paciência conosco aí desde o início, desde o convite, né? E falar sobre cannabis medicinal, desde o início já se mostrou um tema bastante complexo, um grande desafio que nos foi apresentado desde o início, né? Um desafio por três motivos. Inicialmente, pela polêmica do tema, né? Falar sobre cannabis medicinal, atualmente, nesse momento que o mundo pede educação em relação a cannabis medicinal, é com certeza, por si só, um grande desafio. Além disso, por mais que já existam 13 anos, já são 13 anos de atuação, né, nos quadros de pacientes neurológicos aqui em Diamantina, pacientes neurológicos graves, pacientes neurocirúrgicos graves e com um gosto assim específico pela saúde mental, saúde emocional e né, os quadros psíquicos. A minha experiência profissional com a cannabis medicinal, ela é recente. E até podemos dizer que, na verdade, foi a pandemia, né, que foi aquele estímulo que faltava para a gente se dedicar profissionalmente aí a esse tema, né? Por um motivo até interessante. Com o início do aumento dos casos, né, do coronavírus, alguns dos atendimentos nossos aqui foram paralisados, especialmente no SER, né, que é o nosso centro de reabilitação que temos aqui em Diamantina. Esses atendimentos por lá foram paralisados e com esse tempo de paralisação, pacientes graves que são atendidos lá, pessoas com deficiências, vários tipos de deficiência, eles, não só pela ausência, pela distância, né, pela falta da reabilitação, mas até muito pela mudança de rotinas, né, que acontece especialmente com os pacientes autistas, os quadros de saúde desses pacientes descompensaram muito, né? Então, no primeiro dia de atendimentos, depois que retornaram esses atendimentos, literalmente no primeiro dia, pelo menos metade dos pacientes saíram com alguma prescrição de canabinoides. É claro que isso é uma amostra viciada, né? Claro, os pacientes mais graves foram marcados propositalmente nesse primeiro dia, mas isso é um reflexo da importância que a cannabis medicinal tem, né? Pode ter, para controle, inclusive, de quadros graves, como esses quadros das pessoas com deficiência. Né? Então, esse seria o segundo grande desafio aí desse tema. E o terceiro desafio é que eu, como médico, né, fui convidado para falar numa semana da enfermagem. Inclusive, vale a pena a gente falar aí um pouquinho sobre essa semana da enfermagem, né, com esse nome cheio de sentidos, né, vozes que lideram a visão do profissional de saúde frente aos desafios da atualidade. E, nesse sentido, me deu muito gosto. É um gosto de participar aí com vocês, enfermeiros e enfermeiras, que são vozes que brilham, né? São, sem dúvida, um eixo de liderança multidisciplinar e que precisa de ser cada vez mais valorizado, inclusive da mesma forma que a própria cannabis medicinal. Então, depois de ter sido convidado, depois de vir o convite, a primeira ideia que veio foi a gente falar sobre cannabis medicinal no paciente neurológico. Um tema até muito interessante, né? Mas, por dois motivos, me fez pensar se esse seria realmente o nome ideal, né? E aí fomos pensando, porque, na verdade, falar sobre o paciente neurológico, não só a gente iria restringir aquilo que a cannabis medicinal pode representar, pode oferecer, como também tenderia a ficar um tema muito médico, né? Num âmbito muito médico, e como é uma semana da enfermagem, era melhor que a gente fosse tentando escolher alguma coisa para falar que pudesse ser mais interessante, mais atraente para todos que vão participar, que estão participando aí dessa semana. Então veio uma ideia. Cannabis medicinal, um presente do passado para o futuro. Apesar de parecer um nome até poeticamente interessante, né? Até porque ele traz uma ideia realmente, uma ideia real, né? Uma ideia do que realmente significa a cannabis medicinal, quer dizer, alguma coisa com a qual o ser humano convive aí desde tempos passados
até como uma promessa de alguma coisa ser interessante, né? Uma coisa que também pode ser útil para tempos futuros, né? Mas ainda não era isso. E aí veio essa ideia, né? Que é uma ideia mais ampla, né? Mais abrangente, e que, na verdade, vai ser exatamente sobre o que nós vamos falar nessa reflexão de hoje, né? Cannabis medicinal no contexto do desequilíbrio biopsicossocial. Nós vamos passar aí desde o que é cannabis, né? Uma definição, com seus vários usos, inclusive o uso medicinal, dentro de contextos, né? Um contexto que envolve o indivíduo e um contexto do ambiente. Nessa situação do desequilíbrio, isso faz lembrar, isso remete a um equilíbrio que é a função primordial daquele que é o nosso sistema endocannabinoide. Vamos falar bastante sobre ele aqui. Isso tudo inserido num tripé biopsicossocial, descrito por Engel em 1978. Então vamos lá. Essa então é a planta cannabis. Uma planta que já acompanha o ser humano aí há muito tempo. Há registros aí de muitos milhares de anos atrás. Uma planta que veio sendo cultivada, ela tem sua origem ali próximo à região do Himalaia, na Ásia, e que foi modificando-se geneticamente o ser humano foi modificando essa planta com o tempo por seus diversos usos, né? Para suas diversas finalidades, inclusive a finalidade medicinal. E é uma planta imersa em extremos, desde um extremo do fanatismo até o extremo do ódio, né? Aqui entendendo o fanatismo como uma paixão que ignora os potenciais riscos, tanto para o indivíduo quanto para o contexto sociopolítico que esse indivíduo se insere, até um outro extremo, que é o extremo do ódio, como uma surdez violenta a qualquer tipo de argumento que possa ter a ver com a cannabis, inclusive para uso medicinal. A nossa intenção nessa conversa de hoje vai ser a gente tentar encontrar um equilíbrio através da educação, né, que é aquilo que o mundo hoje pede realmente em relação à cannabis medicinal, para a gente tentar fugir desses extremos que são ruins. Vamos fazer uma breve linha do tempo aqui. Nós existimos como espécie humana, né, a espécie Homo sapiens, há mais ou menos 250 mil anos. Ao longo de mais ou menos esses 240 mil anos, nós estamos evoluindo como uma espécie de caçadores-coletores, né? Quer dizer, uma espécie nômade que não se fixava em nos lugares, porque os recursos iam se esgotando, né? À medida que eles ficavam, né, nesses lugares e por isso ia migrando o tempo todo. Sem dúvida, aí é o período que a gente, né, mais longo da nossa existência como caçador-coletor. E mais ou menos 12 mil anos atrás, aconteceu a Revolução Agrícola. Foi quando nós nos fixamos mais em alguns lugares, porque pudemos trazer as plantas para próximo de nós, né? Cultivar as espécies que existiam já mais para perto de nós. E isso trouxe, inclusive, um sedentarismo, né? E foi aí que a gente começou a ter contato, inclusive, com a cannabis, né? Bem próximo desse período, desde o início, né? A relação da cannabis com o Homo sapiens é de mais ou menos, pelos registros que existem, mais ou menos 10 mil anos já existem aí dessa relação. E aí, nesses 10 mil anos, tudo vinha correndo muito bem, com os vários tipos de usos que a cannabis prometia, né, e oferecia para o ser humano, até que, mais ou menos em 1930, por motivos que dariam uma aula só sobre isso, né, ela se tornou proibida, né, quer dizer, há menos de 100 anos, a cannabis, depois de uma relação longa com o ser humano, ela acabou se tornando uma substância proibida. Vamos tentar refletir um pouquinho em cima dessas coisas todas, começando especificamente pela história do uso medicinal. Existem registros realmente muito antigos na medicina tradicional chinesa, né, como está nesse livro aqui, chamado O Grande Herbário, né, Pensal, né, um livro de farmacologia chinês muito antigo. Disse que as fontes iniciais desse livro, que começaram a serem registradas, deve ser coisa próximo desses 10 mil anos, né? Quer dizer, desde que iniciou a relação do ser humano com a cannabis, ela já foi apresentada como o seu uso medicinal também. Mas os primeiros registros originais mesmo que existem, disse que vieram desse divino agricultor chinês, né? Um imperador chinês, mais ou menos 2.700 anos antes de Cristo. Então, bastante antigo.
E trazendo uma tradução do que essa página especificamente fala a respeito da cannabis, para seu uso medicinal, a cannabis seria boa para os 5 órgãos. A cannabis traria o yin e yang ao equilíbrio, né? Essa expressão da dualidade, né, muito presente aí na tradição oriental, estaria colocando como a cannabis sendo alguma coisa que busca esse equilíbrio. Por outro lado, a cannabis também pode fazer ver demônios, ou conversar com os deuses. Apesar disso ser alguma coisa interessante quando se pensa em rituais, quando se pensa em uso controlado e tudo, é possível que essa relação tenha muito a ver com um potencial risco relacionado à cannabis, que é exatamente relacionado com as alucinações, as manifestações psicóticas, que são bem conhecidas, que para as pessoas que têm uma tendência familiar muito forte, o histórico forte disso, né, e que já tiveram experiências parecidas, a cannabis realmente pode ser um desencadeante, um precipitador, né, de um precipitante, né, de situações relacionadas a esses quadros psicóticos, como a esquizofrenia e quadros como esse. Então, realmente, a cannabis ali, eles já mostravam questões que até hoje já vêm sendo cada vez mais confirmadas, né? Mas, por outro lado, não é veneno, ajuda a sua energia, seu corpo todo. Então, tá aí os primeiros relatos descritos na medicina oriental da cannabis com fins medicinais. Caminhando também para um lado cirúrgico, tá aqui esse primeiro cirurgião chinês, Hua Tuo, né, que diz que existiu aí mais ou menos em torno de 200 anos depois de Cristo. Ele pode ser chamado, talvez, do precursor da anestesia, né? Pelo menos ali na tradição oriental chinesa, né? Ele utilizava ali vinho com um misturado de ervas, especialmente composto por cannabis, e que ele conseguia fazer um processo de sedação dos seus pacientes utilizando a cannabis, e conseguiu, com isso, aprofundar os seus procedimentos, realizar procedimentos mais complexos, como procedimentos abdominais, como a figura mostra aí, né, trazendo mais segurança, mais colaboração e, com certeza, muito melhores resultados. Então, está aí também a utilização da cannabis, inclusive no âmbito cirúrgico. A coisa foi acontecendo, a relação continuava muito boa, e, antes da proibição, ali nos anos 1930, existiam diversos produtos de cannabis, né, das diversas espécies de cannabis índica, cannabis sativa, que eram vendidas normalmente nas farmácias, sem haver nenhum tipo de proibição. Inclusive na forma de cigarros, né? Cigarros vendidos em farmácias para tratar, inclusive, problemas respiratórios, né? Realmente muito interessante essa relação, essa história. Fórmulas para gripe, enfim, várias representações da cannabis com a sua utilização medicinal nessa época, antes da proibição. Saindo um pouco aí do âmbito da cannabis medicinal e indo para o ser no qual essa cannabis medicinal ela vai se inserir, ela vai atuar, né, ela vai agir. Vamos tentar descrever uma explicação para modelos do que seria o ser humano. Né, nós vamos falar aqui desse que a gente escolheu para o tema, para o título da aula, que é o modelo biopsicossocial, né? É como se o ser humano fosse um ser biopsicossocial, né? Esse modelo ele vem superar um modelo que já era vigente, que é o modelo biomédico. Esse modelo biomédico ele era centrado mais em processos físicos, né, como a bioquímica, a fisiologia, né, quer dizer, essas cadeiras das áreas de saúde, né, muito comuns, e que tentavam explicar as doenças por processos físicos do corpo. E aí veio esse modelo biopsicossocial, somando esses dois eixos, esses dois novos pés, né, psíquico e social, inspirando um modelo mais holístico, né? Esse holístico da filosofia, holos, né, que quer dizer todo, né? Então, ampliando a definição do ser humano como alguma coisa para além do corpo. E aí, se dividiram, então, nesses 3 eixos, o eixo biológico, o eixo psicológico e o eixo sociológico, sendo o eixo biológico composto pelo corpo, é desse que nós, com certeza, vamos centrar mais aqui na nossa conversa de hoje. O eixo psicológico, que poderíamos dividir ele em mente e espírito, né? Fazendo assim um parênteses para compor aqui um outro tripé, também muito comum nas tradições orientais, que é o tripé corpo, mente e espírito. O eixo psicológico pode ser dividido, então, em mente e espírito, dando essa amplitude maior, essa maior dimensão para esse eixo. E o eixo sociológico, que é o meio em que esse ser biopsíquico se insere, se influencia e é influenciado. Né? Então, nós temos aí toda essa complexidade que merece a gente discutir com que a cannabis
se relaciona, né? O que a cannabis medicinal tem com isso em relação a esse modelo biopsicossocial. Vamos começar, então, pela dimensão biológica. Falando da dimensão biológica da cannabis medicinal, não dá para não falar sobre o professor Raphael Mechoulam. Esse senhorzinho, esse senhor simpático, né, um israelense que ainda continua bastante atuante hoje, pesquisando. Ele, há pouco tempo atrás, aí, a questão de 50, 60, 70 anos atrás, ele começou a identificar substâncias, produtos e sistemas que têm a ver com a cannabis. Ele foi que descreveu inicialmente o sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? Do mesmo jeito que no nosso corpo nós temos vários sistemas, como nós temos o sistema circulatório, né, composto pelo coração, com os vasos, veias e artérias, com uma função mecânica de distribuição do sangue. Temos o sistema respiratório, com os pulmões, né, o pulmão como órgão principal para a troca de gases. Temos também o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Nós temos o sistema endocannabinoide, um sistema muito primitivo na evolução das espécies, né? As hidras, por exemplo, que são animais bastante primitivos, né? Que têm uma rede neuronal muito simples, a primeira rede neuronal mais simples que existe, né, com pouquíssimos neurônios, eles já possuem o sistema endocannabinoide, mostrando que, desde que começou a haver conversa entre os neurônios, já existia a importância do sistema endocannabinoide, realmente alguma coisa bastante importante, e para nós ele também existe desde a vida intrauterina, e ele opera através desses principais receptores, são vários, mas especialmente esses dois, o receptor CB1 e o receptor CB2. O receptor CB1 está mais presente no cérebro, o receptor CB2 mais presente nos órgãos do sistema imune, né, mas não só, né, são bem distribuídos, mostrando ele tem uma função de regência, uma função de coordenar vários dos outros sistemas orgânicos que existem no nosso organismo. Então, realmente foi uma grande descoberta do professor Raphael Mechoulam e que fez progredir as investigações científicas em cima do que é a cannabis medicinal. E aí, uma vez identificado o sistema endocannabinoide, vem a pergunta: para que existiria um sistema endocannabinoide? Seria que era só para quando a pessoa eventualmente fosse ter contato com a planta da cannabis em algum momento, já teria um sistema preparado para isso? Claro que não, né? Na verdade, é interessante, porque com a descoberta do sistema endocannabinoide, nós descobrimos os nossos endocannabinoides, né? E, na verdade, é interessante isso, porque os endocannabinoides são importantes desde o início, né? A nossa primeira atividade nutritiva, que é o ato de amamentação, ele é um ato mediado pelo sistema endocannabinoide, né? Então, com o sistema endocannabinoide, ele permite a vida, né? Porque sem a nutrição não há vida, né? Então, através do sistema endocannabinoide, nós conseguimos ter acesso à primeira fonte de nutrição, que é a nossa amamentação. E aí o Raphael Mechoulam foi descrevendo esses endocannabinoides. O mais importante deles é a anandamida, essa palavra que deriva do sânscrito, ananda, que significa felicidade, né? Então é como se fosse a substância da felicidade. O outro, que é o 2-araquinoidoilglicerol, o 2-AG, né? O segundo, que é o mais frequente, aí, o mais presente, inclusive, no sistema nervoso. Mas são vários endocannabinoides que existem. E além dos endocannabinoides, nós temos também os fitocannabinoides, que são substâncias com uma estrutura muito semelhante às estruturas dos endocannabinoides, só que são presentes na planta da cannabis. Desses fitocannabinoides, a gente tem vários, são mais de 100 canabinoides descritos, varia muito aí, em torno de 120 descritos atualmente. Desses, sem dúvida nenhuma, os principais são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol. Né? Esses são os dois mais importantes, com uma ação muito interessante, uma ação oposta ao outro, praticamente, mas que agem em conjunto de uma forma muito harmônica, muito interessante. Agora, além desses mais de 100 fitocannabinoides, a planta cannabis ela tem mais de 400 outros componentes, outras substâncias, como especialmente os terpenos e flavonoides, que também têm funções aí, tanto aromáticas quanto funções até medicinais também, e vários outros componentes que muita concentração de substâncias nutritivas, como fibras, vitaminas, minerais, ácidos graxos, proteínas, clorofila, enfim. Existe realmente um grande conjunto de substâncias que tem um grande potencial
em auxiliar aí dentro de um ponto de vista medicinal. Sem querer aprofundar muito no detalhe, né, mas só uma ilustração, inclusive retirada aqui de um artigo de estudantes de enfermagem, né, de 2019, bastante recente, né, relacionando aí o sistema endocannabinoide com a dor crônica, né, só para a gente poder mostrar como que é, mais ou menos, o funcionamento desse nosso sistema. Aqui, todos sabem, esse aqui é a conversa entre dois neurônios, né, esse aqui é uma sinapse nervosa, né, são dois neurônios conversando, e a gente tem a sinapse, que é exatamente esse espaçozinho que existe aí entre uma célula e outra, né? Como que esse sistema funciona? Para a gente poder entender a amplitude, né, e o potencial que ele tem. Ali nós temos em verde ali um receptor CB1, o CB1 e o CB2 são mais ou menos a mesma coisa, mas esses receptores eles ficam nos neurônios pré-sinápticos, quer dizer, eles ficam nas extensões dos neurônios antes, no fluxo, né, no fluxo da informação, eles ficam antes da sinapse, né, na parte antes, o neurônio pré-sináptico. Quando eles são requisitados, eles se ligam a esses receptores através daquele modelo de chave e fechadura, né, quer dizer, de uma especificidade grande. E o interessante é porque, uma vez conectados a esses receptores, os endocannabinoides e os fitocannabinoides, eles vão ter uma ação em outros sistemas orgânicos. Existem ali dentro dos neurônios vesículas que contêm ali outros neurotransmissores, como GABA, glutamato e vários outros, e os endocannabinoides vão impedir a liberação dessas vesículas. Então, na verdade, mostra que os endocannabinoides e os canabinoides, né, de forma geral, eles têm uma ação que vai além do próprio sistema endocannabinoide. Por isso, essa capacidade de regir, né, de reger tão bem esse processo todo, essa orquestra do corpo humano, como eles conseguem fazer, né? Falando de mecanismo terapêutico, falando de medicina, né, de cannabis medicinal, o mais importante deles, que a gente precisa de frisar, é o CBD, o canabidiol, né? Muitas vezes até é mencionado como se fosse um sinônimo, né? Como se CBD fosse a mesma coisa de cannabis medicinal. Não é, porque existem vários outros canabinoides que também têm efeito medicinal, né, terapêutico, mas o CBD é um ótimo exemplo para a gente pegar aí, para refletir sobre todos os potenciais aí da cannabis medicinal. Então, o CBD, ele tem um modo de ação muito interessante, porque ele não tem afinidade nem pelo CB1, nem pelo CB2, pelos dois receptores mais importantes. Ele age de forma indireta, né? Então, realmente, é um composto ainda mais interessante por isso. Uma das funções dele é inibir a degradação da anandamida, né? Vocês lembram? A anandamida é aquela molécula como chamada de substância da felicidade, né? O nosso principal endocannabinoide. Então, o CBD, inibindo a degradação dessa anandamida, ele torna ela mais disponível, então aumenta o potencial, o efeito, a ação do nosso sistema endocannabinoide. Além disso, ele é um agonista da serotonina, né? Quer dizer, ele age sinergicamente, ele age nos mesmos locais que a própria serotonina, né? Que é esse neurotransmissor das vias das emoções, né? Que é relacionado com o humor, com a ansiedade, tendo efeitos aí nessas áreas. E o interessante é que o CBD age através de mecanismos de modulação ainda pouco conhecidos, né? Já que ele não age nem no CB1 nem no CB2, fica aí ainda a se conhecer mesmo como é que ele consegue fazer essas modulações todas. Mas a gente já conseguiu comprovar, já existe comprovação muito clara da sua atividade em vários processos do corpo humano. A principal, pelo menos do ponto de vista da minha atuação profissional, é a sua ação anticonvulsivante, né? Foi essa que motivou até lá no início, quando os pacientes mais graves descompensaram, foi a sua ação anticonvulsivante, que já é muito confirmado pela literatura como sendo útil, né? E a gente consegue comprovar isso na prática com muita tranquilidade, né? O seu efeito no controle das crises convulsivas, no controle das epilepsias de difícil controle, realmente de uma forma, às vezes, impressionante. Mas ele também tem efeitos no controle da ansiedade, ansiolítico, né? Tem um efeito imunossupressor, que é um efeito também muito interessante, que apesar de fazer pensar que ele pode reduzir a nossa imunidade e, com isso, aumentar o risco a outras doenças, na verdade é o contrário, porque existem várias doenças em que a resposta imunológica é exatamente a doença, né? As doenças que são autoimunes, né? Quer dizer, o corpo contra o próprio corpo, elas se beneficiam muito da cannabis medicinal por causa desse efeito do CBD como imunossupressor. Ele reduz
essa reação inflamatória, essa reação imunomediada, que aparece nas artrites e outras doenças reumatológicas, aparece na esclerose múltipla, em outras doenças neurológicas que tem essa linha, esse fundo mediado pela autoimunidade, né? Então, ali está uma promessa também muito boa em relação à cannabis medicinal. Além disso, o seu potencial anti-inflamatório, isso aí também é uma ação muito interessante, inclusive porque existem trabalhos hoje, até em relação à fase inflamatória da Covid-19, trabalhos ainda em andamento, mas também com resultados que prometem também ser interessantes para o controle, para o uso do CBD na Covid-19. Além disso, efeitos neuroprotetores, ele tem o efeito de reduzir, inclusive, a produção de proteínas, de substâncias tóxicas, nocivas no cérebro, e com isso ser uma das ações prevenindo as demências, como é o Alzheimer. A sua conhecidíssima ação antiemética, né, contra as náuseas e os vômitos, por exemplo, nos tratamentos oncológicos. O efeito sedativo, que já era usado desde lá da antiguidade pelo chinês, né, pelos chineses lá desse mais em torno de 200 anos depois de Cristo, né? A sua ação antineoplásica, antitumoral, né? Contra cânceres, em alguns casos ele também promete ser muito bom. Sua ação antioxidante, sua ação antiespasmódica. E aqui uma ação bastante interessante, que é a ação antipsicótica. Quando se fala sobre cannabis, a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui, a principal preocupação que existe de primeiro momento é o seu potencial efeito psicótico, né? A geração de quadros psicóticos, de quadros, por exemplo, de esquizofrenia e tudo. Agora, esse efeito desse risco de causar a psicose, ele é relacionado ao THC, né? Que o THC que é o responsável por esse risco. Como o THC e o CBD agem de uma forma muito bem orquestrada e muitas vezes oposta, né? O CBD, ele tem esse efeito que pode fazer a cannabis medicinal ser útil, inclusive nos quadros psicóticos. Então, basta um ajuste dessas substâncias para a gente conseguir achar o caminho para controlar essas doenças. E esse efeito que existe entre o CBD e o THC em conjunto, ele nos faz lembrar de uma propriedade muito interessante da cannabis medicinal, que é o chamado efeito comitiva, o efeito entourage. O que significa esse efeito? Comitiva é, né, uma junção de pessoas ali com um objetivo único, né, um objetivo comum, e é mais ou menos isso que a cannabis medicinal pode nos oferecer. Nós temos aqui à esquerda, esse aqui é uma página do catálogo da Braça Esperança, né, uma associação que eu utilizo como fonte das medicações da cannabis medicinal. Temos aqui 6 canabinoides, não são todos, mas são 6, talvez, que eles consideraram os mais importantes. Estão ali o CBD e o THC, mas vários outros. E aqui, à direita, um círculo com vários dos terpenos, né? Dos terpenos que existem também na cannabis medicinal, que têm suas propriedades aromáticas, mas também todos eles têm algumas propriedades também medicinais. E o que é interessante desse efeito comitiva? É como se fosse assim, por mais que o CBD tenha uma ótima ação, ele seja muito bom sozinho, e o THC também tem uma ótima ação sozinho, inclusive para questões até medicinais também, né? A soma dos dois é maior do que a simples... Quando a gente usa os dois em conjunto, o resultado é maior do que a simples soma deles dois. Isso lembra esse modelo holístico, né? Que é como se a gente tivesse assim, A mais B é igual a alguma coisa maior do que só A mais B. É um C. E, nesse caso, esse C é maior do que A mais B. Né? Essa que é a noção do que é essa visão do efeito comitiva. Então, por isso, quando os óleos são, como a gente chama, os óleos full spectrum, né? São esses óleos que têm o espectro completo de substâncias disponíveis na cannabis, a gente consegue oferecer resultados muito maiores do que isoladamente, pelo menos na maioria das doenças, né? Isoladamente cada um dos canabinoides, exatamente por causa desse efeito positivo da junção deles todos pelo efeito comitiva. Tá aí alguma coisa que nós estamos torcendo para já voltar a acontecer, né? Essa é uma vesperata aqui em Diamantina, é muito interessante para os que não conhecem, né? Os músicos ficam dispostos aí nas sacadas do segundo andar. E o interessante daqui é que todos os músicos estão olhando para um lugar só, né? Para um mesmo lugar. No centro ali estão os maestros. Por mais que existam ali que os músicos sejam muito bons, né? Cada músico individualmente seja muito capaz, o importante não é um músico só. O importante
é a soma deles, né? Por isso, esse exemplo da banda de música, da orquestra, ele combina muito com o sistema endocannabinoide, que mostra que o importante não é um músico mais o outro, é esse efeito maior do que a simples soma matemática dos dois quando eles estão juntos, né? Então, essa é uma representação muito clara desse efeito orquestrado, desses maestros que são o nosso sistema endocannabinoide. O que nós estamos fazendo hoje? Juntando toda essa potência, toda essa capacidade e armazenando em frascos contendo as substâncias da cannabis medicinal. Aqui estão as preparações da Abraça Esperança, que realmente é uma associação que eu particularmente tenho a minha experiência com eles, né? É uma associação da Paraíba de produção artesanal, plantio legalizado, né? Distribuição legalizada, e que tem, inclusive, um custo muito inferior aos produtos que já existem hoje na farmácia, né? Hoje existe essa questão polêmica, inclusive, de que a cannabis já está legalizada facilmente aí nas farmácias para quem tem condição de pagar por ela, né? Um frasco aí custa acima de R$ 2.500, às vezes R$ 3.000, e pode durar só um mês, né? Então, essas opções de produção artesanal, como é o caso da Abraça Esperança, trouxeram realmente uma esperança maior para aqueles que necessitam, que se beneficiam do uso dessas substâncias. Aqui, o catálogo deles é bastante completo. Temos aqui várias apresentações, 1%, 2%, 4%, um com um pouco mais de CBD, um pouco mais de THC, às vezes os dois equilibrados, 1 para 1, né? Cada um com uma indicação de acordo com o tipo de doença e de pessoa, né? Temos também aqui, eles têm ali líquidos para vaporização, eles têm sprays nasais, né? Que são muito úteis para o controle de crises convulsivas, por exemplo. É muito famoso até um vídeo que roda aí na internet, vale a pena até procurar, de um senhor, se não me engano, da Inglaterra, não tenho certeza, com uma doença de Parkinson, e que já tinha uma complicação tardia muito temida, muito grave do uso da levodopa, que é a substância, é o principal remédio que é utilizado para o tratamento do Parkinson. Ele tinha uma cinesia tardia muito grave, né, muito intensa, e que conseguiu controlar através da cannabis medicinal de uma forma impressionante, marcante, assim, visível, que vale a pena a gente conhecer e procurar. Temos aqui também uma outra forma de apresentação, a pomada, né, mostrando realmente o tamanho da importância desse equilíbrio que o sistema endocannabinoide, que a cannabis medicinal, então, pode nos oferecer. Mais uma outra página do catálogo da Abraça Esperança. Eles produzem os óleos deles lá a partir de receitas, né? São feitas receitas, eles recebem essas receitas e fazem os óleos para cada situação, para cada diagnóstico. E eles relatam que essas já são as doenças que eles já tratam, né, que já são tratadas pela Abraça Esperança, por essa associação. São várias delas aqui, algumas, especialmente as neurológicas, nós já temos experiência com elas, apesar desse pouco tempo, mas com resultados muito interessantes e estimulantes de continuar aprofundando nisso. Agora, é interessante a gente ver uma coisa. A intenção não é curar todas essas doenças. E essa é uma forma boa de se pensar, né? Porque, afinal de contas, várias dessas doenças que estão aqui, como, por exemplo, uma paralisia cerebral, infelizmente, não dá para se falar de cura nesses casos. Mas são doenças que envolvem um comprometimento muito, muito, muito importante do paciente, da família, com isso, do ambiente como um todo, né? E o que se consegue fazer, muitas vezes, com esse tratamento com a cannabis medicinal, é oferecer, às vezes, mais qualidade de vida, né? Trazendo a resolução de sintomas que antes não eram bem tratados com os tratamentos que existiam, que eram aplicados anteriormente, ou eventualmente até de quantidade de vida também, né, quando o efeito é muito bom. Então, quer dizer, existe um potencial muito grande para vários âmbitos, isso mostra essa amplidão, essa amplitude, né, essa magnitude do nosso sistema endocannabinoide, mas é importante que a gente lembre de uma coisa. Para os que não conhecem, essa aqui é uma deusa da mitologia grega, né, que chama Panaceia, a deusa da cura, né? Panaceia significa, vem aí do grego, então, pan e acus. Pan tá fácil, né, da pandemia, né? Pan é o todo, né? E o acus quer dizer mais ou menos ali remédio, né? Alguma coisa que trate. E como se fosse remédio para todos os males, né? Esse é um termo que ficou consagrado na área médica da panaceia como sendo um remédio para todos os males. Apesar de ser realmente muito promissor, de ser realmente muito interessante, muito útil, os resultados serem muito animadores, mas não há panaceia, né? Nós não podemos achar também que a cannabis medicinal
é uma substância, é um produto que vai ser sempre útil para todos os casos, para todas as pessoas, né, todas as doenças. Infelizmente, não há isso em medicina, a gente pode dizer, né? Às vezes, até, na verdade, alguns casos podem não se beneficiar, e alguns poucos casos podem até piorar com o uso da cannabis medicinal. Então, isso é muito importante que a gente entenda que nunca vai existir essa situação de ser bom sempre para qualquer coisa. Precisa de um acompanhamento, de uma indicação, né, com vários pilares que a medicina, que a cannabis medicinal exige para que a gente evite esse risco. Um outro fator aí dentro da dimensão biológica ainda da cannabis medicinal são esses efeitos que ela tem no sistema nervoso também. Por mais que exista essa fama de que a cannabis medicinal mate neurônios, né, queime neurônios, a gente ouve muito isso, a cannabis de forma geral, na verdade, em algumas situações, ela pode ser até neurogênica, ou seja, ela pode gerar neurônios. É claro que isso não é sempre em todos os casos, mas em algumas áreas do cérebro, em algumas circunstâncias, a cannabis está se provando com esse potencial de gerar neurônios. Além de gerar neurônios, né, como a gente está vendo nessa figura, aí está mostrando essa conversa mesmo entre os neurônios, né, quer dizer, as células, ali, os corpos das células e as comunicações que são as sinapses. A cannabis medicinal também pode gerar sinapses, aumentar esses processos de comunicação entre os neurônios. E esse é um processo muito comum, né, no nosso cérebro, especialmente no sono, né? A gente gera muitas novas sinapses que se configuram como memórias, né? A gente vai guardando novas memórias, novas experiências, através da formação de novas sinapses. Isso pode ser muito interessante, mas será que isso é interessante sempre? Não é. Para crianças e jovens, por exemplo, que já têm muitos neurônios, já têm muitas sinapses, a aplicação da cannabis fora de um controle adequado, né, isso especialmente no uso recreativo, muito precoce e descontrolado, né, na idade aí de crianças e adolescentes, esse aumento dos neurônios e das sinapses não faz bem. Né? Existe até uma síndrome muito bem descrita, uma síndrome amotivacional relacionada ao uso da cannabis de forma precoce, e que realmente preocupa, né? Apesar da aplicação medicinal da cannabis, né? Das preparações medicinais da cannabis, especialmente com menos THC, né? Com mais CBD, serem extremamente úteis nessas faixas etárias de crianças e jovens. E para os adultos e jovens é o oposto, os adultos e idosos, isso aí é o oposto, né? À medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos também perdendo neurônios, existe uma degeneração natural. Então, a aplicação da cannabis medicinal, ela pode ajudar, sendo mais uma forma da gente atuar, evitando as demências, como o Alzheimer. Não podemos deixar de falar do efeito psicoativo, né, que é mediado por esse receptor CB1, e de todos aqueles mais de 100 canabinoides já descritos, é praticamente só o THC que tem efeito psicoativo. Talvez mais uns 2 ali podem ter também, mas o THC é o mais importante, disparado, né? E o que é o efeito psicoativo? A psicoatividade, né, é uma ação da substância no cérebro, né, em áreas específicas, em circuitos cerebrais específicos, que alteram as nossas percepções, alteram, às vezes, até a consciência, a nossa relação com o meio, né? Que é aquele efeito do barato, né? Da onda buscada no uso medicinal, no uso recreativo. Fazendo, assim, um levantamento histórico que tem função, tem importância até médica, inclusive, a evolução da composição, da quantidade de THC nos produtos de cannabis disponíveis. A fibra do cânhamo, né? O cânhamo é uma fibra muito firme, muito resistente, que estava ali nas velas e nas cordas das embarcações que vieram invadir as Américas. Quer dizer, um uso muito frequente hoje, fazendo inclusive tijolos de cânhamo, né? Que vem de uma espécie bem peculiar da cannabis, que é a cannabis ruderalis, especialmente. Essa fibra do cânhamo, o cânhamo, né? A planta cânhamo, ela tem menos de 0,3% de THC. Por isso, ela não é procurada, obviamente, para fins recreativos. Na década aí, mais ou menos de 1960, 1970, quer dizer, no auge da era hippie, né, quando explodiu aí muito o uso recreativo da cannabis, os produtos de cannabis tinham ali alguma coisa em torno de 3 a 5% de THC. Hoje, com a evolução dos processos genéticos, com as transformações, com os produtos, a industrialização, muitas vezes, o que se alcança hoje existem produtos hoje que chegam até 30% de THC. E às vezes o pior do que isso, não é nem só ter esse tanto de THC, é não ter o CBD, quer dizer, um THC isolado, puro, né, que
tira aquele efeito balanceador, aquele efeito modulador do CBD junto disso, e aumenta muito os riscos dos quadros que são relacionados a uma psicoatividade muito intensa, as próprias manifestações psicóticas, a esquizofrenia, e até a procura por pronto-socorro como complicação de usos muito exagerados do THC. Então é importante que se entenda isso, né? Isso é uma situação tão grave, ela chega a ser a tal ponto grave, que ela vira como se fosse uma propaganda negativa para a própria cannabis medicinal e para a cannabis como um todo, né? Isso se torna, inclusive, uma atitude proibicionista. Ter concentrações tão altas assim de THC acaba gerando um risco de comprometer, né, a própria cannabis medicinal. Partindo rapidamente aqui para a dimensão psicológica, né, para esse segundo eixo do tripé biopsicossocial que nós estamos descrevendo em relação à cannabis medicinal, bem rapidamente, fica só uma pergunta para a gente poder entender que relação que a cannabis medicinal tem com a nossa dimensão psicológica. Onde estariam as nossas emoções, né? Apesar de existirem, assim, existem tradições orientais, como o hinduísmo ou o budismo, que atribuem a áreas específicas do corpo, né, os chakras, por exemplo, que são centros de energia que estão associados ali a órgãos, a emoções, né, de uma forma muito interessante. Existe até um simbolismo muito forte, por exemplo, do coração em relação ao amor, né, coisas desse tipo assim, que são muito interessantes. Mas, trazendo aí para um âmbito muito da nossa atuação médica, né, ocidental, vamos chamar assim, essa aqui é uma foto cirúrgica, né, que por mais que nós, neurocirurgiões, trabalhemos dentro do cérebro, né, a nossa área de trabalho é o cérebro, nenhum de nós, por mais difícil, por mais geradora de desconforto, né, de temerária, né, que seja uma cirurgia, nenhum de nós nunca encontrou ali a cara do medo, né? Nós nunca nos deparamos diretamente com o medo ali, né? Como se fosse enxergar o medo ali. Ao mesmo tempo também não dá para fazer uma tomografia da cabeça e enxergar o amor, né? Mas se a gente for associar essas emoções a um órgão específico do corpo, com certeza seria o cérebro. O cérebro tem circuitos, né, especialmente os circuitos límbicos, né, que são muito ricos no receptor CB1, e que, como ali agem muito os canabinoides, tanto os endocannabinoides quanto os fitocannabinoides, fica explicada, né, a relação da cannabis medicinal com a nossa dimensão psicológica e a possibilidade de se alcançar um equilíbrio maior através dessa relação. Por último, a dimensão sociológica. Uma dimensão muito importante também, né? Ela não é a dimensão, assim, do nosso domínio, vamos dizer assim, do ponto de vista da atuação médica mais prática, mas ela, sem dúvida nenhuma, tem muita relação com áreas médicas, tem muita relação com a cannabis medicinal em si, né? Cabe inicialmente a gente diferenciar aqui o uso medicinal do uso adulto responsável. Eu até gosto mais desse nome, uso adulto responsável, do que o do nome uso recreativo, acho que ele tem um simbolismo mais interessante. E o uso adulto responsável, ele é mais relacionado à dimensão sociológica, mas não só, né? Porque existe realmente um impacto aí na saúde quando existe o tráfico, né? A proibição desse uso. E é até interessante falar sobre isso também, porque é difícil a gente imputar uma função medicinal à cannabis obtida do tráfico, né? Porque não dá para poder dizer o que tem ali naquele produto. Se vai ser só cannabis, o que normalmente não acontece, né? Normalmente tem outros produtos, inclusive tóxicos, né, contaminantes, perigosos, e que dificultam muito ali a relação com a garantir um efeito, né? Até de onde veio, né? O ambiente onde foi obtido aquele produto, isso tudo traz uma dificuldade em se conseguir alcançar efeitos medicinais através desses produtos. Mas o que a gente pode dizer em relação a essa dimensão sociológica? Lembrando aquela história que nós colocamos ali. O fato é que por cerca de mais ou menos aí esses 10 mil anos, a cannabis sempre foi vinculada à saúde, a bem-estar, né, à alimentação, valor nutricional, aquela resistência da fibra do cânhamo, né? O que aconteceu é que foi em menos de 100 anos, hoje, quando se fala em cannabis, vem à cabeça violência, pobreza, né, encarceramento, população de risco. Então, veio com isso o proibicionismo, criando um cenário de guerra, né? E esse cenário de guerra, sem dúvida nenhuma, ele contribui para esse desequilíbrio que nós estávamos tentando propor desde o início no nome da aula, né?
Então, o que a gente pode dizer? Podemos sintetizar essa situação toda numa frase só. Em menos de 100 anos, nós revertemos o quadro social histórico da cannabis e a transformamos num inimigo, cujo principal problema fomos nós mesmos que criamos: o tráfico. Uma reflexão que faz compreender a dimensão sociológica que precisa de ser pensada, especialmente para se valorizar cada vez mais o uso da cannabis medicinal. Mas vamos chegando para o final, para a gente terminar bem. Vamos tentar definir aqui o que eu tenho chamado de brindes terapêuticos. O que seria isso? Dá para fazer uma comparação com uma caminhada no cerrado, por exemplo, né? Caminhar no cerrado é sempre cheio de surpresas, né? Uma caminhada no cerrado sempre aparece ali uma cor, né? Um som, alguma coisa que vai sempre nos alegrando mais. E mais ou menos é esse exemplo aí, essa comparação que tem aí com esses brindes terapêuticos que nós estamos propondo aqui. O que seria isso? Quando a gente propõe o uso de algum tipo de medicamento, qualquer que seja, a gente tem ali alvos terapêuticos. Quer dizer, objetivos já conhecidos de ação que você está prescrevendo aquela medicação para a finalidade de controlar aquilo ali. Sem dúvida, a gente tem risco dos efeitos colaterais, né? Que são efeitos, às vezes, inesperados e ruins, né? Mas em relação à cannabis medicinal, o que a gente tem visto é que existem também efeitos bons e inesperados. E esses é que estão sendo chamados aqui, então, de brindes terapêuticos. Vamos tentar dar 2 exemplos aqui para ilustrar o que nós estamos querendo dizer aqui. Um de um adulto jovem com um autismo grave, né, uma epilepsia refratária, um transtorno do comportamento com uma agressividade difícil de controlar. Eu mesmo já vinha tratando ele aí há muitos anos com medicações convencionais, uma resposta muito pobre em todos esses aspectos. Então, nós tivemos aí inicialmente como alvos terapêuticos o controle das convulsões e do comportamento, que se resolveram, todas duas, né? Tanto as convulsões, as crises de convulsão, quanto o comportamento melhoraram bastante desde o início do tratamento. Mas tivemos aí como um brinde terapêutico bem interessante, ele tinha uma queda de cabelos bastante evidente, que se resolveu depois do início da cannabis medicinal. O outro, uma paciente de meia idade, num pós-operatório de um aneurisma cerebral roto grave, né? Essa aí é a minha área de atuação específica na neurocirurgia, os aneurismas cerebrais. Um paciente com um quadro de um sangramento muito grave que teve um quadro funcional muito ruim, né? Uma tetraespasticidade, ficou muito rígida, com o corpo todo sem movimentar bem. Então, como alvos terapêuticos, foram pensadas aquelas questões que a cannabis medicinal já tem aí uma comprovação bem clara, né? Em relação ao sono, à alimentação, à dor e à espasticidade. Além desses, também melhoraram algumas outras coisas. A interação com a família, uma interação social, melhorou bastante com o uso da cannabis medicinal. Ela tinha uma ossificação do quadril progressiva, bastante grave, que foi inclusive operada pela ortopedia logo depois da cirurgia, que ela saiu de alta da cirurgia do aneurisma. Existia uma ossificação também do outro lado, e essa ossificação reduziu. É claro que é difícil, né, estabelecer uma relação de causa e efeito assim com tão pouco tempo, mas aconteceu. E quando a gente considera que existem receptores do sistema endocannabinoide nos ossos, essa é uma relação pelo menos possível. Nos exames que nós fizemos dela depois da cirurgia, foi identificada uma artrite reumatoide. Ela não sabia que tinha ainda, foi dado o diagnóstico, mas os sintomas que ela tinha dessa artrite, edema, dor de articulação, né, e tudo, esses sintomas também reduziram, melhoraram depois do início da cannabis medicinal. Isso é para poder mostrar realmente essa magnitude, essa amplitude que é esse efeito orquestrado que o sistema endocannabinoide consegue ter no nosso organismo. Vamos chegando no final aqui com a frase de um neurocientista, talvez o neurocientista mais conhecido aí, mais presente do Brasil atualmente hoje, que é o Siddhartha Ribeiro, um neurocientista bastante influente, que fala muito sobre a cannabis medicinal, sobre os psicodélicos, fala sobre sono, sobre sonhos, e toda vez que ele fala, ele acaba falando essa frase também, que faz a gente pensar sobre a importância da cannabis medicinal. Então, para ele, a cannabis medicinal está para a medicina do século XXI como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Se a gente for pensar o que seria essa pandemia que nós estamos vivendo sem o advento dos antibióticos, a gente consegue imaginar a importância que os antibióticos tiveram para o século passado. E se a gente for imaginar nessa proporção a cannabis medicinal tendo importância nesse século que está começando, justifica qualquer tipo de esforço de investimento em cima dela aí.
né? Então, que essa reflexão de hoje tenha conseguido trazer, especialmente para aqueles que só conseguem enxergar na cannabis os seus lados negativos, né? Que a gente tenha conseguido mostrar aquilo que os gregos, né, Aristóteles, chamava de justo meio, né? Que é uma virtude entre dois extremos. Nesse caso aqui, os dois extremos que a gente tentou definir, o extremo ali de um fanatismo, né, alheio ali aos potenciais riscos, tanto para o indivíduo quanto para esse contexto sociopolítico que o indivíduo se insere, até o extremo de um ódio, muitas vezes um ódio pelo desconhecimento, pela desinformação, né? Então, que cada um de nós aqui, profissionais da saúde, e muito especialmente vocês, enfermeiros e enfermeiras, que estão sempre lidando aí com a dimensão biopsicossocial, né, na beira do leito, nas pesquisas científicas, nos postos de saúde, na academia, né, de forma geral, no acolhimento muito frequente relacionado a vocês, que nós consigamos buscar, né, esse justo meio para poder trazer o equilíbrio necessário para aquilo que envolve a cannabis medicinal. E vamos terminar com uma frase, né, para poder se buscar esse equilíbrio, buscar essa associação que deve se dar nesse momento através da educação. Que cada ser biopsicossocial, numa comitiva biopsicossocial, consiga fazer sua parte pela quebra dos preconceitos, somando às suas análises aquilo que o nosso sistema endocannabinoide faz de melhor, o equilíbrio. Muito obrigado, boa noite, e fico à disposição aí para as perguntas. Oi, Leonardo. Oi? Eu gostaria de elogiar a palestra, tá? Foi realmente muito boa. Tivemos muitos comentários positivos e muitas dúvidas, né? Eu acho que vai até passar um pouco do tempo, se você não se importar em responder todas, porque teve muitas perguntas aí no chat do YouTube. Estou à disposição, Matheus, vamos lá. Ok, vamos começar então. Aqui temos a Ana Lanza, né? Léo, você acredita que a guerra contra a cannabis medicinal se dá por preconceito, o ódio que não permite discutir, ou porque a indústria ainda não conseguiu colocar as mãos no canabidiol? Ana, obrigado pela pergunta, obrigado de novo pelo convite. Eu diria que com certeza as duas coisas, né? Eu acho que tem aí as duas coisas que são fortes, a gente poderia, como nós falamos até num slide ali, poderíamos gastar aí uma aula inteira só para falar sobre isso, né? Sobre a questão da proibição, né? Mas as duas coisas, ao meu ver, elas têm importância. Existe um ódio, né? Existe um ódio marcado, né? E pessoas que fecham os ouvidos, né? De forma violenta, muitas vezes, para qualquer coisa que seja relacionada a cannabis medicinal. Mas a indústria, é até interessante essa pergunta, porque a indústria já está começando a conseguir colocar a mão no CBD, né? Inclusive porque existem mesmo produtos de CBD à venda na farmácia, né? Como nós falamos aqui. E isso pode acontecer de ter dois lados, né? Um lado ruim, que é assumir muito esse lado e dificultar ainda mais o acesso para aqueles que já têm dificuldade, né? Quer dizer, ao encarecendo os produtos, né? Fazendo propaganda que os medicamentos que são de fundo natural não tenham utilidade. Mas, por outro lado, existe um efeito interessante que esse grupo forte, né? Esse grupo de potência com influência política e tudo mais, gostou do tema, né? Então isso está começando a ser falado mais, né? Movimentar essa conversa já é uma coisa interessante. Claro que exige aí um cuidado muito grande agora em relação a gente não perder o controle, né? Mas existe realmente um potencial, uma tendência a gente precisa de conseguir juntar essas forças. É uma indústria muito perigosa, né? Muito difícil, muito que exige a gente ficar bastante atento com relação a essas atitudes, mas quem sabe não pode ser, a gente tem que focar na esperança aí mesmo, né, de ser um aliado, deles serem aliados aí para que a gente consiga juntar essas forças e aproveitar, inclusive, da capacidade que eles têm enquanto indústria, enquanto tendo equipamento, tendo dinheiro, né, tendo essa capacidade toda, e também a influência política, né, a capacidade de chegar mais longe aí, de a gente conseguir resultados, como também o sistema endocannabinoide, né, quer dizer, a gente somar forças para isso aí.
Ainda continuando com o questionamento da Ana, outra questão relacionada aos custos. O medicamento 1000 em 1, talvez seria esse o motivo do preconceito? Difícil pensar que não, né? Difícil pensar que não. É um 1001, né? Sempre bom, só pelo menos um comentáriozinho. É um 1001 com os riscos, né? Tem sempre com os riscos, inclusive, às vezes não só riscos, mas eventualmente sem benefícios, né? Mas é realmente uma substância com um potencial muito grande. Mas é possível, né? Realmente talvez isso aí vire um problema sério, né? Se você tem uma forma que consegue por si só tratar uma série de doenças que precisam de vários outros medicamentos, né? Que precisam de ser comprados. E às vezes, numa situação ainda mais interessante, plantada dentro de casa, muitas vezes, né? Que pode ser. Nós não falamos sobre isso porque o tempo não coube, né? Mas existe a possibilidade da extração dos óleos em casa, né? Exige seus cuidados, né? Uns cuidados de cultivo e tudo mais. Exige, obviamente, a legalização dessa produção, mas hoje cada vez mais frequente os habeas corpus estão saindo cada vez mais de autorização do plantio domiciliar com fins medicinais, né? Isso cada vez tem acontecido mais, até de uma forma muito comemorada, né? Quando isso acontece. Mas, sem dúvida, né, não tem dúvida nenhuma que essa facilidade, esse efeito 1000 em 1, como você chamou ele, sem dúvida, levanta um pouco talvez, de receio ali em quem está olhando isso. A Tainá Letícia perguntou qual é a relação da cannabis medicinal para a melhoria dos problemas respiratórios. Hoje tem alguma lei que apoia essa linha de tratamento? Problemas respiratórios, Tainá, não é exatamente a área que a gente atua aí diretamente, né? Eu não tenho prática, né? Experiência prática com prescrever, utilizar a cannabis medicinal para fins respiratórios. Mas como nós falamos, até para a COVID, né? Para o efeito inflamatório da COVID, existem trabalhos em andamento atualmente aí que têm resultados promissores, né? Resultados bastante interessantes na redução daquela inflamação. Problemas respiratórios, esse é um grupo muito grande, né, de doenças, né? Nesses problemas, a gente tem várias causas que podem ser bem aceitas. A cannabis medicinal, desde o início, ela já tem propaganda de ser boa para isso, e a gente tem receptores, né, já tem possibilidades relacionadas aos canabinoides ali nos pulmões. Então, é possível, né? É muito possível, sim. E se existe alguma lei, sim, existem projetos de lei, existem advogados aí muito atuantes no tema da cannabis, que têm conseguido cada vez mais permitir o uso, inclusive, do plantio mesmo em casa para as pessoas que querem fazer utilização para fins medicinais, né? Mas, do ponto de vista de lei, se a intenção é só usar a cannabis medicinal enfim, nesses produtos que são disponíveis aí nas farmácias, nas associações, nem precisa de nada de lei, né? Não precisa de nenhum receio, né? Nenhuma preocupação com relação a essa legalidade, porque você vai na farmácia ali, você consegue comprar, tem que ter a receita, fica retida, mas um preço muito alto. E a outra opção, que é a que eu particularmente uso mais, é a opção das associações, não precisa nem se preocupar, porque isso já está disponível. O Paulo Vitor Rocha, como separar a publicidade, a guerra contra as drogas e o uso medicinal da cannabis? Ele preenche aqui publicidade e opinião pública. Certo. É interessante, né? A gente vê como que o tema dá margem para uma série amplia muito o leque, o espectro de possibilidades, né? Nós estamos falando já de publicidade, de opinião pública, né? Bom, o que foi o foco dessa aula de hoje, né? Eu poderia ter falado aqui sobre ir a fundo aqui na especificidade do que é cada receptor, cada endocannabinoide, cada fitocannabinoide, estrutura química, né? Como que cada um age e tudo mais. Mas eu concordo com esse movimento que tem acontecido no mundo inteiro, e muito especialmente no Brasil, pelas dificuldades, né, conhecidas daqui, de que o momento é de educação, né? O momento é de educação. Existem várias startups, inclusive, crescendo cada vez mais, aparecendo com muita força por aí, focadas especificamente nisso. Histórias em quadrinhos, enfim, histórias, divulgação de casos clínicos muito, muito bonitos de se ver, né? Se você procurar cannabis medicinal e Alzheimer, por exemplo, no YouTube, vai se encontrar uma série de relatos de bons resultados que a gente tem com a cannabis, que são muito estimulantes, né? Então, o momento que tem agora, eu acho que não é da gente querer como se fosse revidar com a mesma moeda, né?
existe um ódio agressivo de um lado e a gente ser agressivo no sentido de impor que o negócio, que a situação é boa e tudo mais. Os bons resultados já são um ótimo marketing, né? A forma de divulgação que se faz através de profissionais da saúde, de pessoas que já são consolidadas em outros tipos de tratamento, né? Conversas muito longas, né? A partir do momento que a gente começa a querer mexer com isso em consultório, por exemplo, as consultas aumentam de tempo, né? O tempo tem que crescer, a gente tem que participar de um processo inicial da educação do paciente dos familiares antes de se falar qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que isso aqui que está acontecendo agora, né? A gente ser convidado como médico para falar numa semana da enfermagem a respeito de cannabis medicinal, talvez seja parte desse caminho que você está perguntando aí. Mais uma vez a Ana Lanza. Pergunta, Léo. A pergunta que ninguém tem muita coragem de perguntar. Usar cannabis medicinal dá onda? Pois é, né? E é ruim isso, né? Ninguém ter coragem de perguntar. Bem que você teve a coragem, Ana. Muito obrigado. É muito importante isso. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer em relação a isso? O que dá onda? O que é onda, né? De onde vem essa história de onda? Por que existe isso? Né? A onda ou barato, né? Onda é exatamente o efeito psicoativo, né? A gente tem, então, receptores em áreas do cérebro, que são circuitos límbicos, especialmente, que são aonde, especialmente, o THC se liga e traz efeitos de euforia, né? Efeitos às vezes até do bem-estar, efeitos que são ali mudanças de comportamento, mudanças da relação com o meio, né? Enfim, esses são os efeitos, isso é a onda. Então, nós já falamos que quem dá onda é o THC, né? O THC é o responsável pelo efeito psicoativo. Isso é muito importante da gente frisar de novo, né? Nós falamos na aula e é importante que a gente fale sempre isso aí. O CBD não tem esse efeito. O CBD não é psicoativo, né? O CBD não tem essa capacidade de trazer a onda, né? Então, significa, então, que a cannabis medicinal só não vai dar onda se ela não tiver THC? Também não. Porque tem algumas questões nisso. Uma, que a gente pode usar, a concentração do THC pode ser, normalmente até muito baixa, né? A proporção de THC em relação ao CBD é muito baixa. Então, isso não chega ao ponto de dar nenhum tipo de efeito. Inclusive, não só porque a concentração do THC é baixa, mas porque a gente falou que os efeitos do CBD e do THC são opostos, né? Então, por isso o risco, por exemplo, das preparações que são usadas aí, que você encontra 30% de THC puro, né? Isso vai ter o efeito que já normalmente teria com uma planta que tivesse equilibrada, sem o efeito equilibrador ali, né? O efeito modulador que o CBD tem, né? Então, se por acaso for usado uma formulação com muito THC, né, e numa dose muito alta, pode, eventualmente, essa formulação feita, né, óleo artesanal, óleo feito e tudo mais, ela pode ter alguma psicoatividade. Isso tem que ser, inclusive, comentado, né, que muitas vezes é um motivo para a gente suspender o uso. E só um comentário em cima disso, por último, existe também uma situação a ser lembrada, que quando existe THC na formulação, um motorista profissional, por exemplo, ele pode ser pego no teste toxicológico, né? Então, pode até não dar onda, mas altera os exames bioquímicos, os exames laboratoriais, e isso o paciente precisa de saber. Ok. Maristela Lara, os tratamentos são contínuos ou somente para controle de crises, exacerbação dos sintomas das doenças? Então, Maristela, na verdade, eles podem ser para as duas coisas, né? A gente tem ali aquelas formulações, por exemplo, em spray, né, que são utilizadas para uso nasal, né, muitas vezes, para controlar uma crise convulsiva agudamente, né? Ela pode tirar o paciente da crise de imediato. Mas, de forma geral, a utilização mais interessante da cannabis medicinal é através do uso crônico, né, do controle de doenças crônicas, né? Por exemplo, para dor, né? A dor crônica, os vários tipos de dor, o efeito é muito interessante para a dor crônica, mas ela não trata uma dor aguda, por exemplo, né? Não é muito bom para você, por exemplo, e chegar e usar ali para uma dor de um machucado, uma coisa nesse sentido. Por outro lado, para crises de enxaqueca e para profilaxia de enxaqueca, ela pode ser interessante. É, na verdade, um tipo de tratamento, uma opção terapêutica, na verdade, é bem importante que se entenda isso, né? É mais uma arma dentro de uma quantidade grande de um arsenal terapêutico que a gente tem disponível, né? Existem vários tipos de medicamentos, vários tipos de abordagem, vários tipos de tratamentos, inclusive psíquicos e tudo mais, e existe nesse meio a cannabis medicinal, né? Então, é mais uma das opções, né? Mas ela é uma forma de tratamento muito específica. Por causa desse efeito, né, dessa ação muito ampla do sistema endocannabinoide,
Existem aí como se fossem 3 pés, 3 pilares do tratamento da terapia canabinoide, a gente pode chamar assim. Primeiro, começar devagar, aumentar devagar e feedback, acompanhamento frequente. Né? Nós temos que estar vendo o paciente muitas vezes, né? Por quê? Porque essa pergunta, por exemplo, ela não tem uma resposta pronta para todos os casos. Né? A gente tem, na verdade, às vezes, um responde bem de um jeito, outro responde bem de outro, o outro vai precisar um pouco mais de CBD, outro mais de THC, às vezes de outros, por exemplo, o THCA, o canabigerol, a gente tem uma série de outros. Então, é realmente uma promessa muito grande e que é possível que seja, assim, no futuro, útil para as 2 situações, tanto agudas quanto crônicas. A Tainá Letícia. O uso recreativo sem moderação pode causar infertilidade? Eu acho que quando a gente fala sem moderação, já começa assim, facilita a resposta, talvez, em relação a isso, né? Algumas coisas. Bom, por quê? Porque o uso sem moderação, ele pode trazer várias consequências em vários aspectos, inclusive porque o uso recreativo, na maioria das vezes, ele é feito através da forma fumada, né? E a forma fumada, a gente tem ali combustão, né, em altas temperaturas, a celulose está junto ali também, gera o alcatrão, gera substâncias tóxicas que são perigosas, que podem ser cancerígenas, inclusive. E esse uso sem moderação, nós vamos considerar que é um uso prolongado e em grandes quantidades, né? A gente tem uma série de consequências que são muito mais voltadas para a minha área, né? Que existe a dependência, existe muitas vezes a tolerância, apesar de não existir, como o sistema endocannabinoide não tem receptores no tronco cerebral, que é onde existem ali os centros de controle da respiração, dos batimentos cardíacos e tudo, o risco de parada cardíaca, de óbito pelo excesso de cannabis, ele pelo menos não existe até hoje, né? É quase impossível, a gente não tem essa situação. Mas a gente tem uma série de outros riscos, como a gente falou muito aqui. Existe uma possibilidade de uma alteração da movimentação dos espermatozoides, relacionada ao uso crônico prolongado de cannabis. Não acontece como nenhuma situação em todas as pessoas que fazem esse uso exagerado, mas um uso sem o devido controle, o uso exagerado, ele é, como definição do próprio nome, alguma coisa que está num extremo que deve ser controlado com certo cuidado, né? Se fosse legalizado, você indicaria o uso de cannabis inalado para terapêutica cerebral? É possível, inclusive já existe hoje, né? Já existe essa possibilidade, né? Inalado aqui, a gente pode colocar 2 possibilidades, né? Do uso inalado, o uso fumado, né? Não sei se é esse que estaria querendo dizer, né? Que é o uso em forma de cigarros mesmo. E existe uma opção que é mais interessante, que é o uso vaporizado, né? Existem os vaporizadores com um controle mais adequado, mais preciso da temperatura, e que esse sim, ele diminui, a temperatura é muito inferior à temperatura da combustão da cannabis ali com o fogo mesmo, né? E com certeza absoluta isso vai ter potenciais resultados, ainda mais quando a gente foge daquilo que a gente comentou no final da aula, quando a gente foge da cannabis do tráfico, né? Você está falando de legalizado, isso aí já não teria. Por quê? Porque os produtos de cannabis hoje, por exemplo, nos países que já chegaram à legalização, eles têm como se fosse uma bula, né? Você compra uma espécie específica de cannabis, né, que tem ali tantos por cento de CBD, tantos por cento de THC, né? Às vezes até assim, na temperatura tal, a combustão de tal componente é maior ou menor. Então, você pode conseguir, sem essa restrição, sem esse uso feito ilegal, com produtos cheios de misturas e tudo mais, pode-se alcançar um efeito, inclusive medicinal, e específico para cada tipo de doença. Então, é uma das possibilidades, sem dúvida nenhuma, a gente poderia fazer uso dela sim. Perfeito. Foram essas as questões no chat do YouTube. Gostaria de agradecer por ter aceitado, né, e participar do nosso evento, Leonardo. Foi realmente uma palestra muito boa, eu gostei bastante. E é isso. Doutor Leonardo, aproveitando as palavras do Matheus, né, sabe as palavras, né, a respeito de um tema tão interessante, né? Só que acho que por falta de conhecimento as pessoas marginalizam, né, o uso medicinal da cannabis, que tem um potencial sem as pessoas mensurarem, né, o tanto que pode ajudar na atual medicina, né, nos tratamentos, né, e enfim, um mar de possibilidades. Então,
fica o agradecimento aí da Humaniza, juntamente com a Cuidare, pela brilhante palestra que o doutor realizou. Muito obrigado. Eu que agradeço demais a todos vocês, estou realmente à disposição. Parabéns pela escolha do tema, né? A gente está realmente é bom a gente falar sempre isso, né? O momento é de educação, né? O momento, todas as vezes que a gente assiste, que a gente participa de qualquer evento envolvendo a cannabis medicinal, isso é muito interessante porque está muito, muito em alta, né? Se você começar a entrar nesse tema, você vai ver que praticamente todo dia tem agora com essa, igual está hoje aqui, né? A possibilidade do virtual, né? Das reuniões virtuais, quase todos os dias tem alguma coisa acontecendo e o foco atualmente é na educação. Então, parabéns, que floresça cada vez mais essa Semana da Enfermagem, né? Vida longa para ela e sempre que precisar pode contar comigo. Muito obrigado, eu que agradeço.